Olá, queridos. Novamente aqui fazendo um vídeo de análise rápida, né, de alguns textos, né, fundamentais para se pensar o romantismo na Europa. E claro que esses textos, por mais que sejam focalizados no romantismo europeu, trazem algumas significações para compreendermos mais à frente o romantismo brasileiro, tá? Então, eu já havia falado em algum momento que o romantismo é a escola literária que, pela rica produção, né, de suas obras, quase que estabelece uma comunhão ou um movimento assim, quase que pré-globalização. O que isso significa? Que o romantismo europeu ele vai exportando, né, para os outros países, sobretudo os países latino-americanos, modos, né, comportamentos, estéticas, maneiras de escrita, né, que, no caso do Brasil, é absorvido muito bem. Então, antes, né, de começar a falar sobre o romantismo brasileiro, preciso, né, eu sinto a necessidade de que a gente compreenda melhor alguns textos do romantismo europeu. Já falei sobre Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, e vou falar agora sobre um dos clássicos também da literatura ocidental, que é Os Miseráveis, né? De Victor Hugo. Aquele famoso escritor, né? Romântico, que escreveu poesia, escreveu teatro, né? Mas escreveu também romance. Provavelmente vocês sabem a história de Os Miseráveis, né? Os Miseráveis conta a história, né, de Jean Valjean, um ex-presidiário, né, que se recupera, né, enfim, ele se redime, né, do seu crime, né? Na verdade, a gente sabe bem que é um crime que pode ser relativizado, porque, quer dizer, cada um, né, tem a sua visão moral, né? Para alguns, né, roubar comida não constitui um crime, mas para outros o próprio ato de roubar, né, já é um crime que merece punição. Enfim, mas a obra ela te leva, na verdade, a fazer uma relativização, né? Que Jean Valjean rouba comida para alimentar, né, os seus. E aí ele fica preso durante um bom tempo, ele consegue sair da prisão, né? E ele decide, então, ser um homem bom, né, em sociedade, né? Ser um homem que possa, enfim, fazer o bem para a sociedade, né? Então, o Jean Valjean, ele consegue prosperar, ele consegue, né, é, é, se transformar num homem, né, de boa estirpe e ele, em determinado momento, ele encontra, né, a Fantine, que é uma prostituta, né, mas que antes era uma, uma, uma trabalhadora, né, uma operária, né, na fábrica de tecidos, e aí a gente já tem um panorama, né, da Revolução Industrial daquele momento, né, a manufatura, e, bem, Fantine, uma moça pura, mas, bem, ela tem uma filha, uma moça ingênua, acontece uma série de desentendimentos que levam Fantine a se prostituir para poder alimentar a filha, que está lá com os taberneiros, né? E
E aí é o momento em que Jean Valjean e a vida de Jean Valjean e a vida de Fantine se cruzam, né? E ele faz essa promessa a Fantine, né, quando ela está, enfim, muito debilitada, prestes a morrer, de que ele vai cuidar da sua filha, né, da Cosette. Enfim, e aí, né, quem quiser mais saber da história, veja o filme que tem lá o Ed Redmayne, né, tem o Wolverine, né, o Hugh Jackman, né, e tem vários outros artistas, assim, vários outros atores muito bons, assim, né, muito hollywoodianos, né. Eu, quando estava na faculdade, isso bem no iniciozinho da faculdade, né, eu assisti ao musical, né, porque a gente também não pode esquecer de que o, o, Os Miseráveis, o romance, ele originalmente ele foi adaptado para um musical da Broadway, né, lá em Nova York. E é, o filme é baseado no musical, então tem lá as músicas, né? É muito bonito. Eu, quando estava na faculdade, isso em 2012, 2013, eu assisti um musical dos Miseráveis preparado por atores, né, da Escola de Artes da Unirio. E aí, enfim, assisti lá na UERJ, né? Eu sou da UERJ, como bem vocês sabem. E muito bonito, muito bonito, é de arrepiar. Principalmente porque as músicas, né, elas foram, elas não, a melodia, né, elas permaneceram as mesmas, mas a letra, né, ela foi traduzida e adaptada para o português brasileiro. Então é sensacional, assim. Eu não sei se tem no YouTube, eu não sei se vocês conseguem achar. Depois procurem. Me bateu essa ideia agora de procurar no YouTube. Depois vejam se tem no YouTube os musicais. Desculpa, Os Miseráveis Unirio. De repente vocês encontram. Né? Mas, enfim. Marcelo, você está enrolando muito. O que isso tem a ver com romantismo? Em primeiro lugar, né, o título do romance, Os Miseráveis, é um título um abstrato, né, é um título que incita uma coletividade, não é? E é muito ambíguo. Os Miseráveis, né, o substantivo miserável, o miserável, né, que na verdade vamos tentar entender um pouco, né, de língua portuguesa. Miserável é um adjetivo que foi substantivado. Então, miserável é um atributo, né, aquele que possui miséria. Mas aqui, né, no título do livro, né, eu tenho aqui a minha edição não é brasileira, né, tá? Traduzida pelo Casimiro Fernandes. O que eu ia falar para vocês? Aqui o adjetivo foi substantivado e por isso traz uma carga que flutua do concreto ao abstrato. Miserável de sentimentos, miseráveis de sensações, miserável de riquezas, miserável, né? Miseráveis de convicções, de valores. Vitor Hugo, magistralmente, faz esse jogo semântico. Aqui vocês vão encontrar uma dezena de tipos de miseráveis. E é um romance que fala sobre a sociedade francesa. A gente também não pode se esquecer o compromisso que Victor Hugo tem com a estética romântica. É claro que ele vai falar da situação específica da França. Né? É claro que ele vai falar da situação burguesa da França. É claro que ele vai falar dos impactos da Revolução Industrial na França. Né? Então, o romance, Os Miseráveis, ele vai
constantemente do lixo ao luxo, do luxo ao lixo, né? É bem interessante parar para pensar que esse romance ele até subverte um pouco uma tradição dos romances românticos que focalizam a burguesia, que focalizam os anseios aristocráticos da burguesia, né? Enfim, de manter, de fazer a manutenção dos seus privilégios. Na verdade, Os Miseráveis também vai para as classes, né, pobres, ele vai também para o panorama desses que são, enfim, pisados constantemente e cotidianamente na sociedade do século XIX francesa. Então, eu poderia ler vários trechos para vocês, mas eu vou ler aqui eu vou compartilhar a minha tela para vocês acompanharem, claro. Então, é um dos capítulos, tá? O livro é enorme, é um livro que tem aqui, pelo menos a minha edição, umas 700 páginas. Isso também é muito interessante, tá? As obras românticas são obras muito densas e por isso há uma razoável quantidade de páginas. Deixa eu aumentar aqui a tela, né, para vocês lerem. O título é No que repara principal inquilino. João, aqui, né, o tradutor, né, transformou Jean de João, né? Então eu vou ler como o tradutor fez. João Valjean tinha a prudência de não sair nunca de dia. Todas as tardes, ao anoitecer, ia passear por 1 ou 2 horas, algumas vezes com Cosette. Então, nesse momento, ele Jean Valjean já está um pouco mais velho e ele, né, já fez a negociata com os taberneiros e assumiu a paternidade, digamos assim, né, a responsabilidade por Cosette, procurando os pontos mais solitários dos boulevards e entrando nas igrejas depois do anoitecer. Preferia ir a Saint-Médard, que era a igreja mais próxima. Quando não levava Cosette, ficava esta com a velha. Mas para a criança era um prazer sair com ele. Preferia estar 1 hora com João Valjean ao seu encantador e interminável entretenimento com Catarina. João Valjean caminhava dando-lhe as mãos e dizendo-lhe continuamente coisas agradáveis. Cosette era muito alegre. A velha arrumava a casa, fazia o trabalho da cozinha e os recados. Viviam sobriamente, tendo sempre um pouco do lume no fogão, mas como gente de poucos meios. Repare que não é gratuita essa descrição. O Jean Valjean ele consegue obter sucesso, né, como empresário, né, na sua vida, mas ele tem uma vida austera, ele não tem uma vida de riqueza. A descrição que Victor Hugo faz do Jean Valjean é uma descrição modelar, lembrem-se. Victor Hugo, assim como todos os escritores românticos, estão ensinando aos leitores, né, o que há de melhor no homem. Jean Valjean não alterava coisa alguma na mobília do primeiro dia, somente mandara substituir por uma porta inteira a porta de vidraça do quarto de Cosette. Continuava a usar da sobrecasaca amarela, do seu calção preto e chapéu velho. Então, até na vestimenta, Jean Valjean é esse homem sóbrio. Sucedia muitas vezes que uma ou outra mulher idosa se voltava e lhe dava um sou. Um sou é uma moeda, né?
francesa da época. Tá? João Valjean recebia o sul e fazia um respeitoso cumprimento. Quer dizer, confundiam João Valjean com um mendigo. Né? Sucedia também encontrar ele algum desgraçado pedindo esmola. Então olhava à roda de si para ver se era observado por alguém. Aproximava-se furtivamente do infeliz, metia-lhe na mão algum dinheiro, muitas vezes uma moeda de prata, e afastava-se com a maior rapidez. Esse procedimento tinha seus inconvenientes. Começaram a denominá-lo no sítio mendigo que dava esmolas. Então repare que é isso, assim, João Valjean solidário com os mendigos, mas que ao mesmo tempo tentava manter a imagem de uma sobriedade e gerava essa ambiguidade. Mendigo que dava esmola. A velha, principal inquilina, criatura rabugenta e saturada em relação ao próximo, da atenção própria dos invejosos, examinava muito João Valjean, sem que ele desse por isso. Era um tanto surda e por isso faladora. Restavam-lhe do passado 2 dentes, um em cima e outro embaixo. Olha a descrição, né? Uma descrição muito rica, né? Do Victor Hugo. E que batiam continuamente um no outro. Tinha feito várias perguntas a Cosette, a qual, não sabendo coisa alguma, não podia dizer senão que viera de Montfermeil. Numa manhã, descobriu esta vigia de um dos quartos desabitados do pardieiro que João Valjean entrara para casa com um modo que lhe parecera muito particular. Seguiu com o passo de uma gata velha e pôde espreitá-lo sem ser vista por uma fenda da porta que estava toda empenada. João Valjean, talvez por maior precaução, estava com as costas voltadas para a porta. A velha viu meter a mão no bolso e tirar dele uma espécie de estojo, do qual tirou uma tesoura e linha, e em seguida começou a descoser o forro de uma aba de sobrecasaca. Eu vou terminar para vocês aqui, tá? Vou ler o trecho que não está presente aí, de sobrecasaca. E tirar pela abertura de um papel amarelo que desdobrou. A velha reconheceu com espanto que era uma nota de 1.000 francos. Então, João Valjean, com uma riqueza, né, uma pequena riqueza guardada, que ele, né, mantinha para seguir a vida com Cosette, né, que é a sua filha praticamente adotiva. E veja que a maneira, né, como João Valjean se comportava despertava uma certa curiosidade nessa velha, nessa principal inquilina. Eu não vou contar para vocês o que acontece, né? Inclusive, eu acho que as adaptações nem dão conta de explicar essa situação, né? Tamanha é a obra, né? Não tem como fazer uma adaptação de tudo, e sim das partes principais. Mas eu gostaria de registrar aqui, né, como uma forma de leitura e como uma forma de estudo, a escrita de Victor Hugo, que a gente só ouve falar, né? Mas que a gente não dá muita atenção de fato, né? Ou não tem oportunidade de lidar com uma obra literária que é muito famosa nas nossas referências culturais. E que tem tudo a ver com o romantismo. Não só porque foi produzida à época do romantismo, mas porque sustenta muitos postulados, muitas características que são defendidas pelo romantismo. Tudo bem? Tá claro isso? Então eu vou encerrar por aqui e vou produzir, claro, o último vídeo sobre um poeta alemão, também desse período, que faz suas reflexões sobre
o ser, o sujeito, o indivíduo romântico.